Fria. Acho muito improvável. Será que a bomba atômica não impede de guerras acontecerem? Você estudou RI? Não, cara. É porque você está trazendo aí todos os argumentos. Assim, eu acho que sim, você deu uma lida, né? Cara, eu sei que a bomba atômica é um impedimento de guerra, é por isso Então, porque um dos argumentos, né, sobretudo de pensadores realistas, que acreditam que a bomba atômica é um impedimento para confrontos sistêmicos. Isso pode ser, a gente não sabe. A gente não sabe, né? Tem gente que acha que é a ONU que garantiu a paz desde a Segunda Guerra Mundial. Você está mais do lado realista, né? Eu tô vendo assim. Você não é um cara assim tão otimista assim. Eu não acredito que organizações regem o mundo. Tá, o mundo então, funciona do jeito que ele quer. Então, se você... Assim, as bombas atômicas, em teoria, sim, podem estabilizar. A não ser que tenha proliferação e pode haver confrontos acidentais também, né? Um Estado Islâmico pega uma bomba atômica. Fudeu. Isso é uma possibilidade, mas a outra é a Primeira Guerra Mundial, que começou por causa de um assassinato. Aí teve uma aliança entre vários países que foram arrastados para esse conflito e ninguém quis a Primeira Guerra Mundial. Entendi. Então pode haver confrontos e, nesse caso, até uma bomba atômica, em teoria, pode não parar, impedir esse tipo de confronto. Que foda, porque se rola um confronto, acaba o mundo. Uma bomba atômica, tipo, a Terceira Guerra Mundial vai durar 2 semanas. Assim, por incrível que pareça, existe o direito, inclusive, da guerra, né? Ou seja, existem regras e normas que foram estabelecidas. Né? Você que não acredita muito nessas coisas, mas, por exemplo, a neutralidade da ONU, mesmo em confrontos entre dois países, geralmente estava sendo respeitada. Então, por exemplo, no meio de um combate, quando entrou um caminhão da ONU, por exemplo, distribuindo remédios, etc. Aquilo, a princípio, estava sendo respeitado depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, foi bem mais complicado. Havia sempre bombardeios de centros civis, etc., durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para reduzir a taxa o apoio da população ao governo, por exemplo. No caso da Alemanha, todas as cidades foram destruídas pelos aliados, e os alemães destruíram as cidades britânicas, que todos hoje em dia seriam crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Mas nós tivemos um índice de genocídio caiu muito, nós tivemos poucos, porque existem regras para desincentivar e inclusive parar genocídios, como aconteceu em Ruanda. Então, quando o Gaddafi disse eu vou exterminar toda a população de Benghazi, na Líbia, houve uma intervenção militar que depois tornou-se uma outra coisa, e isso foi um grande erro, mas a princípio essa intervenção foi pensada para evitar um genocídio nessa cidade. Então, assim, eu acho que algumas regras podem até produzir uma situação que dois países se enfrentam com armas nucleares, ou seja, tendo armas nucleares, mas sem usá-las, que inclusive foi o caso quando o Paquistão e a Índia entraram em guerra em 1999, mas ambos concordaram em não usar as armas nucleares. Mas é uma guerra de mentirinha, né? Porque, concorda comigo, se você tá perdendo, você tem a bomba nuclear? Claro. Foda-se, meu irmão. Foda-se na hora, não é? Então o problema é, se tem bomba nuclear, eu acredito realmente nisso. Eu acho que é Deus sendo genial e colocando uma possibilidade da gente continuar existindo na Terra, colocando a possibilidade de tudo acabar. Pra mim é isso, entendeu? E na Guerra Fria funcionou. Funcionou. O que tinha, e isso pode sim ter, são as guerras, vamos dizer, em outros estados, como aconteceu, aliás, no Afeganistão, que é a Rússia lutando para uma parte e os Estados Unidos na outra. Isso eu acho que é algo que vai ser inevitável. A gente teve várias pequenas guerras que se tornaram muito mais sangrentas durante a Guerra Fria no mundo em desenvolvimento, porque havia interesses ali. Havia interesses e você queria, ou seja, a União Soviética queria complicar a vida dos países alinhados com os Estados Unidos e vice-versa. Né? Uhum. Então isso eu acho que pode acontecer. Mas eu acho que a guerra também pode ser diferente. Pode ser uma guerra cibernética, pode ser, por exemplo, um vírus, né, que como já aconteceu, aliás, por parte da Rússia, né, que atacou um gasoduto americano que parou de funcionar.
Então, É muito mais. É da hora isso, né? Tipo, você causa um dano de bilhões, trilhões a uma nação sem ninguém morrer. É meio 007, mais ou Meio menos. 007. A gente teve, por exemplo, teve um ataque de hackers provavelmente ligados ao governo russo contra vários países europeus, atingindo a administração pública. Então, por, sei lá, 2 dias, o Reino Unido não conseguiu mais emitir nenhum passaporte, porque eles não conseguiam acessar o programa. Só que também atingiram alguns hospitais. Né? Então, por exemplo, o sistema ferroviário da Alemanha foi atingido, ficou um dia totalmente parado. Então, obviamente, algumas pessoas vão ser prejudicadas também. Algumas mortes. Então pode ser isso, mas de novo, a China ocupando Taiwan, os Estados Unidos meio que se envolve. É claro, as armas nucleares podem evitar um confronto Mas fim sistêmico. do mundo, sim. Mas eu não teria 100% de confiança de que aquilo é nosso seguro de planeta. Até porque se você criar um sistema de defesa perfeita antimíssil, Exato, por exemplo. você consegue tirar a ameaça de uma bomba nuclear. Você fala, ok, quero ver se acertar no meu país. Eu tenho um super sistema de laser, motherfucker, 9,9999. Ou você, por meio de um vírus, consegue inviabilizar temporariamente toda a estrutura nuclear de um país, que naquele momento, o que você está dizendo, esse mecanismo de destruição mútua assegurada, ele deixa de existir. Pá, faz sentido total. Aí só eu que te destruo. E Só de acabou. sacanagem. Caralho.